Boa noite a todos. Eu quero agradecer aí a presença de todos. Essa é a primeira live aí que nós estamos fazendo como forma de divulgação do MBA em Gestão Empresarial da Universidade Federal Fluminense, vinculado ao Instituto de Economia, e ao qual eu sou professor. Quero falar um pouquinho aqui da minha trajetória. Meu nome é Marco Aurélio Sanfins, todos devem ter visto aí nos marketing, na propaganda. E sou professor da UF há 12 anos, mas durante 10 anos, antes de ir para a Universidade Federal Fluminense, aproximadamente, eu tive uma experiência muito forte no mercado financeiro. E quando chego na UF, eu achei bem interessante fazer esses dois links, né? O link entre a Universidade Federal, entre o Departamento de Estatística atual, que eu sou vinculado ao Departamento de Estatística, e com projetos linkados a finanças. Então, não só tive a oportunidade de criar cursos dentro da graduação de estatística voltados para o mercado financeiro, como também, alguns anos atrás, conseguimos criar uma especialização em finanças lato sensus, e agora, nesse momento, a gente, junto com uma parceria com professores do Departamento de Economia, do Instituto de Economia, nós começamos a desenvolver esse MBA em Gestão Empresarial, com ênfase em finanças, na modalidade EAD, ensino à distância. Bom, essa primeira live, a ideia é dar uma pequena introdução sobre o conceito de risco. Quero agradecer aqui que esse material só foi possível ser desenvolvido por dois alunos brilhantes que eu tenho, um que atualmente é meu aluno de trabalho de conclusão de curso, o Lucas, e uma mestranda da PUC, a qual eu oriento, a Tuane Barcelos. Eles vêm desenvolvendo comigo um projeto de produzirmos um e-book, né, sobre teoria do risco. E, então, o primeiro capítulo desse e-book, que no futuro, com certeza, será disponibilizado, ele introduz os primeiros conceitos da teoria do risco. Então, vamos dar início aqui à apresentação, né, que eu e os meus alunos planejamos. Bom, risco. O que podemos entender por risco, né? Então, é uma palavra hoje, né, eu acho que uma palavra que está bem na mente das pessoas como um todo, né? Acho que todos nós temos algum conhecimento intuitivo sobre o que seja risco. Mas é importante, assim, quando você inicia o estudo da teoria do risco, alguns conceitos que a gente não tem total noção de fato, realmente, sobre o poder ou o quanto essa palavra risco nos é importante no dia a dia e na tomada de decisão. Então, o que podemos entender por risco? Então, eu trouxe para cá um pequeno exemplo que eu acho que é bem pertinente e que vai ajudar todos vocês a entenderem um pouco sobre risco. Então, imagine que alguém decide sair de casa sem o guarda-chuva num dia ensolarado, mas verifica que existe a chance de chover no final da tarde, ok? Acredito que todos nós já passamos por isso. Porém, a pessoa, ela resolve assumir o risco de que não vai chover. Então, olha, não vai chover. Então, para que eu vou levar
o guarda-chuva e não leva. No entanto, no fim da tarde chove. Bom, o evento indesejável, lógico, indesejável, né? Eu acho que para todos nós que não nos protegemos, que não levamos o guarda-chuva quando saímos, e de fato chove, é um evento indesejável. Ocorre, a pessoa não sabe como agir, né, a fim de diminuir o risco que sofreu, né, pelo dano de não estar protegido. Então, ou seja, a ideia que eu quero trazer aqui para nós é que o risco ele pode ser mensurado. O risco está presente em todas as situações do nosso dia a dia. Então, aqui um pequeno exemplo. Poderíamos ficar aqui dando vários exemplos. Assim. Quando nós saímos de casa, por exemplo, para nos deslocarmos, né, de um determinado ponto a um outro lugar, nós sempre estamos correndo risco. Nós corremos risco quando pegamos um determinado transporte público. Nós corremos risco quando atravessamos uma rua, sempre estamos correndo risco. Assim, no dia a dia, sempre estamos correndo risco. Porém, nós, em determinadas situações, por exemplo, optamos, quando intuitivamente percebemos que o risco que estamos correndo pode causar algum dano até a nossa própria vida, ou enfim, a algo que nos possa prejudicar, nós retardamos ou não tomamos determinada situação. Então, eu acho que deixei bem claro assim para todos, né, sobre esse conceito do risco, né, e o quanto ele é importante a gente entender e o quanto ele é importante na nossa vida. Entretanto, bom, nós aqui vamos dar um direcionamento, né, sobre a teoria do risco, sobre as medidas de risco, voltadas para o mercado financeiro. Porém, a teoria do risco, as medidas de risco, elas têm infinitas situações que nós poderíamos utilizar, né? As mesmas métricas, as mesmas técnicas que se usam no mercado financeiro também são empregadas em várias outras situações, ok? Então, continuando. Então, risco. O que podemos entender por risco? Risco pode ser entendido por todos os eventos indesejáveis que possam impactar, nesse caso, voltado ao mercado financeiro, a um determinado bem, a um ativo, né? A palavra ativo vem exatamente a patrimônio, né? Ou um determinado planejamento que nós tenhamos feito, né? Então, por exemplo, no exemplo de se pode chover ou não, fizemos um planejamento que vamos sair sem guarda-chuva, ok? Então, existe um risco de chover. Se nós não sabemos mensurar, né, ou medir, falar uma palavra mais simples, o risco de sair sem o guarda-chuva, nós podemos ter um imprevisto, né? Ou seja, um evento indesejável. Ok? No mercado financeiro, o risco pode ser definido como a chance de ocorrência de uma perda financeira, uma medida que ajuda a mensurar o quanto um determinado ativo financeiro é arriscado, é a volatilidade. Então, o que a gente quer passar aqui? Que riscos financeiros podem ser medidos, podem ser mensurados. E uma medida, né, que se utiliza muito para entender o quanto um determinado bem, um determinado ativo, né, ele é arriscado ou não, é a medida, digamos, de variabilidade ou volatilidade. Esse termo é muito usado, né, no mercado financeiro. Então, para dar um pequeno exemplo, por exemplo, imagine as ações da Petrobras num determinado período. Se um determinado instante do tempo você começa a observar que o valor da ação sobe e desce muito de forma alternada, né?
e de maneira expressiva, ou seja, dá um exemplo, olha, num dia sobe 10%, 15%, depois cai 15%, cai 20%, ou seja, isso demonstra o quanto as ações da Petrobras estão muito variáveis ou muito voláteis, ou seja, isso também acaba indicando a você que esse ativo ou esse bem, ou a ação da Petrobras, é um ativo muito arriscado, porque ao passo que ela também pode subir muito, também pode cair muito. Então, essa é um pouco, esses são os conceitos, tá, os iniciais da teoria do risco. Agora aqui uma sutileza bem importante, que é para que a gente fale um pouco sobre risco e sobre incerteza. O risco está relacionado muito à medida quantitativa que norteia uma decisão para assim tornar ela mais segura e assertiva na escolha de investimento. Então, ou seja, o risco nós conseguimos mensurar, a incerteza não. E qual é a diferença, basicamente? A incerteza não é algo que possa ser mensurado, que tem métrica para quantificar ou guiar uma decisão mais assertiva. É a falta de informação que se tem num processo decisório. Então, exemplificando, voltando naquele exemplinho lá da chuva, se você olha para o tempo, né, vê um dia ensolarado, né, não assiste o jornal, o RJTV, por exemplo, de manhã, não lê um jornal, não vai a um site para verificar as condições de tempo, você, de fato, está completamente incerto se vai chover ou não, porque muitos são os dias que começam ensolarados e terminam com chuva. Tá? Ou seja, você está completamente desinformado. Então, quanto mais desinformado você esteja, mais incerteza você tem com relação ao que vai acontecer. Tá? Ok? Entretanto, quanto mais você tenta mensurar o risco do evento a qual você está preocupado, então, por exemplo, você está preocupado se vai chover ou não. Então, hoje nós sabemos que existem, né, várias projeções que são feitas e com grandes chances de acerto, se hoje vai chover, com qual a chance e até qual o período, né, do dia que tem mais chance de chover. Ou seja, quando você quantifica isso, quando você se informa, você deixa de ter a incerteza e passa a mensurar o risco do evento a qual você está desejado saber, né, está de seu interesse, para tomar a decisão. Nesse caso do exemplo, é tomar a decisão se eu levo ou não o guarda-chuva. Então, se eu diminuo a incerteza, se eu mensuro o risco do evento desejado, eu consigo, de uma maneira mais eficiente, tomar a decisão. Então, essa digamos, um outro risco muito importante é o risco de crédito. Ele entende-se como a chance de perda pela falta do cumprimento da quitação de débitos de uma das determinadas partes. Em suma, é o risco no qual identifica a não capacidade de um tomador de recursos honrar as dívidas compromissadas. Então, o risco de crédito no mercado financeiro é de extrema importância e com certeza, todos nós estamos sempre mensurados, estamos sendo sempre mensurado o nosso risco, o risco de crédito, associado atualmente a hoje, nós indivíduos pelos bancos. Então, os bancos, hoje, eles têm sempre tem grandes equipes voltadas para as análises de risco de crédito, até porque o principal negócio das instituições financeiras, né, é a concessão de crédito, né, é a captação de recursos e a concessão de crédito. E para que isso ocorra, é necessário entender
o quanto cada indivíduo ou cada empresa, a sua capacidade, né, de honrar seus compromissos. E o risco de crédito, ele vem em várias técnicas de risco de crédito. Poderia falar algumas aqui até para só vocês entenderem. Nós temos, por exemplo, os riscos ex ante, digamos, as pessoas, as instituições financeiras concederem um determinado crédito para um indivíduo ou para uma empresa, ou seja, e aí nós temos o Behavior Score, o Credit Score, e nós temos os riscos, a mensuração de risco de crédito ex post, que as instituições financeiras também precisam estar mensurando os riscos de inadimplência, principalmente os riscos de inadimplência, de que aquelas pessoas que têm certos compromissos com as instituições financeiras, se elas vão conseguir pagar ou não, e quanto a empresa, quanto a instituição financeira está exposta, né, a inadimplência dos indivíduos como um todo. Então, nós temos, por exemplo, o Credit Risk Score, o Credit Metric Risk e outras, o Credit Risk Plus e outras técnicas de mensuração de risco. Ok? E também nós teremos um capítulo no nosso e-book também só voltado para a teoria do risco de crédito. O terceiro risco que nós podemos falar também, que hoje é muito importante, é o risco operacional. Muito no nosso dia a dia hoje, principalmente com o advento das novas tecnologias, do avanço da informática, da necessidade, né, da comunicação entre as pessoas, né? O risco operacional, ou seja, ele é muito importante. Por exemplo, nesse momento aqui, nós estamos correndo um risco de, por exemplo, eu ter aqui um apagão na minha casa e faltar luz e a live simplesmente vai parar porque eu não vou conseguir transmitir, ok? Isso é um risco operacional. Mas, por exemplo, um banco, né, uma determinada instituição financeira, ela não pode estar, digamos, exposta a esse risco de faltar luz e os computadores que transacionam milhões de operações pararem, né, de processar. Né? Acho que ninguém imagina isso acontecer. Acontece muito às vezes, a gente que perde o sinal e não consegue acessar o banco para ver o nosso saldo. Em alguns momentos, alguns problemas acontecem em alguns bancos, mas são raros, são muito raros. E por que são raros? Porque equipes nas instituições financeiras sempre estão mensurando o risco operacional e, após a mensuração desses riscos, eles tomam decisões para mitigar e evitar, por exemplo, que falte luz numa determinada instituição financeira. Então, isso dá para a gente perceber a importância, né, do risco operacional, de se saber medir o risco operacional. Por último, dentre os 4 que eu selecionei, a gente pode falar um pouco do risco de solvência, muito importante nas instituições financeiras, principalmente porque as instituições financeiras, por elas estarem sempre concedendo recursos, né, fazendo empréstimos, elas podem sempre correr o risco de não cumprir com as suas obrigações ao longo do tempo. Então, é muito importante as instituições financeiras, sejam bancos, seguradoras. Quando eu estou falando aqui em instituições financeiras, é bom ressaltar que não são só bancos, são bancos, seguradoras, resseguradoras, né? Empresas de crédito, enfim,
e cooperativas agrícolas, cooperativas diversas, que concedem empréstimos em termos de consórcios e etc. Então, essas empresas precisam ter, não só quando concedem empréstimos, elas mensuram o risco de mercado, mensuram o risco de crédito, né? Elas também têm que ter muita capacidade de mensurar o risco de solvência delas. Ok? Bom, com isso tudo, a gente chega num ponto, tá, em que a gente tem que falar, tem que comentar e precisa da necessidade de a gente ter um gerenciamento de risco. Então, o gerenciamento de risco pode ser definido como um processo de estudo do risco. E a gente podia definir algumas etapas que são muito importantes na mensuração, no gerenciamento do risco. Então, o gerenciamento de risco é realizado em etapas. Primeiro, você precisa entender a situação de risco em que se está inserido. Tá? Então, que o exemplinho bem básico que a gente deu lá com relação de chover ou não, você precisa entender, né? Não se trata de simplesmente, sendo bem criterioso aqui, né? É entender a situação de risco ao qual você está envolvido e do seu interesse. Então, isso é muito importante. Lá no exemplo, nosso interesse é se vai ou não chover durante o dia. Então, precisa entender, né? Depois, preciso também entender quais as consequências, né? Por quê? Porque eu vou tomar decisões e, ao tomar decisões, eu preciso entender quais são as consequências que podem ocorrer. Então, ou seja, essa seria a primeira etapa. Uma segunda etapa é estimar o valor quantitativo do risco, ou seja, não só o risco de mercado, risco de crédito, risco operacional, risco de solvência, existe também o risco de liquidez, o risco legal, todos esses riscos, existem técnicas, sejam elas quantitativas ou qualitativas, que a gente consegue mensurar esse risco. Então, o importante de estimar o valor quantitativo do risco de nosso interesse. Ok? Num terceiro momento, é a tomada de decisões. Então, ou seja, quando se fala em risco, nós estamos sempre querendo tomar decisões. Então, veja bem, volta lá. Eu vou sair de casa sem o guarda-chuva, porque eu não quero levar o guarda-chuva, mas eu preciso saber mensurar a certeza, ou seja, o risco de que vai chover ou não. Se eu tomo uma decisão sem mensurar o risco, eu estou completamente na incerteza. Se eu mensuro o risco, eu consigo tomar uma decisão. Então, por exemplo, se eu assisto o jornal, o RJTV, e vejo que a chance de chover hoje é de apenas 1%, então eu acredito, no meu caso, eu pessoalmente, outra pessoa não, porque a decisão é pessoal, eu tomo a decisão de não levar o guarda-chuva porque eu só tenho 1% de chance de que possa chover. Se, por outro lado, eu assisto o RJ e vejo que tenho 70% de chance de chover ao longo do dia, então eu vou ter o bom senso de levar o guarda-chuva. Por quê? Porque eu mensurei o risco de forma correta e tomei a decisão de levar o guarda-chuva. Pode até não chover o dia, mas se você tem capacidade de mensurar de forma correta o risco, você toma a decisão correta. E isso também é dentro do mercado financeiro. No mercado financeiro, a mensuração do risco é de extrema importância, porque sempre que você toma uma decisão, seja ela de conceder um empréstimo, seja ela de alocar seus recursos num determinado ativo, comprar um bem, comprar um imóvel, ok? Você está sempre tomando decisões. E para tomar essas decisões de forma correta, ok?
você precisa mensurar corretamente o risco, ok? Eu acho que saiu a tela, não? Só um minutinho. Voltou a apresentação? Voltou. Tá, perdão, deixa eu só adiantar aqui, porque aconteceu um pequeno incidente aqui. Coisas de fazer ao vivo. Ok? Então, nós temos que entender a situação do risco que se está inserido, estimar o valor quantitativo do risco, tomar decisões e, finalmente, fazer um acompanhamento dos resultados. A importância de nós acompanharmos os resultados com o objetivo de quê? Quase que com o objetivo de realimentar esse processo, ou seja, eu acompanho, monitoro os resultados para, em umas situações futuras, voltar a mensurar, a entender a situação do risco em que eu estou inserido, estimar novamente o risco, tomar decisões e assim continuamente, ok? Então, seria basicamente esses 4 tópicos. Como eu comentei, brevemente, nós estaremos, a ideia é já o primeiro capítulo, em forma de um pequeno e-book, e numa oportunidade futura, disponibilizar também para quem está assistindo aqui, para quem está nos seguindo pelas redes sociais. E com certeza, meu intuito é de dar continuidade no próximo trabalho, né, no próxima live, que seria começar a detalhar esses riscos, né, falar um pouco mais sobre medidas de risco, falar um pouco sobre risco de mercado, risco de crédito, e fazer talvez uma live para cada um desses tópicos, né? Então, esse é o intuito. Eu quero agradecer e é isso, muito obrigado a todos. Se eu estou aqui disponível, eu não sei se tem alguma pergunta, mas a gente posso abrir aqui talvez para responder um pouquinho. A gente ainda tem um tempo, eu não gostaria de me estender muito, mas temos algum tempo talvez para, se tiver alguma pergunta, não sei. Alguém pode me ajudar? Ok, então eu acredito, acho que a gente teve um pequeno problema operacional, mas nesse momento nós não temos nenhuma pergunta, mas enfim, fica aqui. Essa live está sendo gravada e vai ficar disponível. Quero agradecer de novo a presença de todos. Muito obrigado. Enfim, é isso. Vou encerrar por aqui.